dizer para vocês que é uma alegria muito grande eu estar aqui, né? É um reconhecimento muito grande por parte da empresa. Agradecer as meninas, né, a Samira e a Mari, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e me dar algumas dicas sobre promoções, como otimizar nossos ganhos, né? Então vamos um pouquinho. Antes de começar, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que ainda não me conhece? Levanta a mão. Ai, que delícia, adoro quando tem bastante gente que não conhece. Porque eu sou a mais nova amiga da beleza de vocês e no mínimo eu tenho mais uma cena para levar aqui no coração junto, né? Isso é muito bom. Então vamos nós, meninas. Promoção e promoções. Não levante a mão, apenas confirma com um sorriso. Você já se pegou pensando que não devia ter entrado nesse negócio? Que isso não ia dar certo? Não levanta a mão, só confirma com um sorriso, tá? Eu não sei vocês, mas eu já pensei por várias vezes, né? Ah, mas eu estou fazendo alguma coisa de errado. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo. Ah, mas isso, mas aquilo, mas aquilo. É todo mundo comigo, é assim, né? Esse coro a gente sabe fazer bem, né? Tem que mudar o coro. Então, para a gente parar com essa história de mimimi, o que a gente precisa? Quem saberia me responder? Do que precisa? Conhecimento. Conhecimento? Acreditar em si mesmo, conhecimento, o que mais? Condição. Atitude, o que mais? Fé. O que mais? Força de vontade. TBC é ótimo, não vou traduzir que você já conhece. O que mais? Ah, tem que é top. Aprendi com a minha amiga Top no Valência. Top. Tira o olho do Face. Esse é fantástico. Se aplica muito a mim. Quem me conhece sabe que eu adoro o Facebook, né? Então, muito cuidado com aquilo que você pensa. Seu cérebro não é capaz de distinguir entre o que é real e o que é imaginário. Então, você tem que construir o seu caminho de sucesso através do seu pensamento. Se você ficar só pensando, mas isso, mas o outro também, enfim, em vez de você se focar em como resolver a questão, você fica se focando em explicar por que não está funcionando. Vai continuar não funcionando, né? Então, nós temos que ter bons pensamentos, porque os pensamentos vão gerar os nossos atos, que vão gerar as nossas atitudes, que vão gerar nossos hábitos. E esses podem ser bons ou maus, né? Quem aqui tem bons hábitos? Acorda às 5 horas da manhã? Ih, nem tão bom hábito assim. Mas, 5 horas da manhã é um negócio que é fantástico. Na minha qualificação, miraculosamente, eu acordava todo dia às 5 da manhã. Mas, de repente, o bichinho me picou, eu não consigo mais acordar. Por que será? Acho que eu estou precisando de uma meta nova, né? Então, muito em breve vocês vão me ver de novo lá, Globo assim, né? Eu já não tenho uma meta. 2 técnicas aí para vocês praticarem. Eu não sei, para quem não me conhece, eu sou diretora desde junho, né, 2012. Só que eu tenho uma história anterior, né, de muita superação, muita luta. Eu cheguei aqui, falei para sentir que eu cheguei aqui uma consultora levo-levo. Não tinha carro, não tinha teto, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha peso. Sabe quando, vocês já ouviram alguém dizer que tem o nome protegido? Adivinha quem inaugurou esse termo? A embalada a vácuo aqui. Porque o meu não estava protegido, estava assim, ó, a vácuo, né? Eu tinha muita dívida mesmo. Só que enquanto pensei na dívida, ela só aumentava. E certa vez eu fui em alguns treinamentos, né? São Paulo, a gente ia. Então, há uma coisa que eu queria falar para vocês. Parabéns, vocês que estão comprometidas em aqui. Palmas para vocês. Cada vez que eu participei de um evento desse, eu crescia um pouco mais. São 7 anos participando, né? E eu ia para São Paulo para tomar conhecimento das coisas. Eu ia em Indaiatuba, né? Tive a bênção, né? O presente de ser iniciado pessoalmente pela Cíntia Margem,
propósito que eu falo isso. Mas eu me sinto assim mesmo, abençoada. E toda vez que eu participava de um treinamento, sempre me agregou, né? Então nós temos grandes líderes. O fato da gente vir aprender com quem já está fazendo é muito bom. Só que vocês têm que sair daquela porta e pôr em prática tudo lá fora. Porque senão o conhecimento em vão não vai acontecer nada, né? Não resolve. Então, duas coisinhas que eu aprendi a fazer no meu percurso. Eu era bem pequenininha, né? E uma coisa que eu aprendi. Fazer a lista das 6 coisas mais importantes à noite é extremamente produtivo. Por quê? Nossa mente ela não é capaz, como eu disse no slide anterior, nossa mente não é capaz de distinguir real e imaginário. Então, quando você faz essa lista, você descansa, você dorme. Mas o seu cérebro, ele permanece trabalhando, se organizando para a execução das tarefas. Então, quando você faz isso, quem aqui já fez a lista? Quem dessas que levantou a mão que fez a lista das 6 coisas mais importantes não teve um dia produtivo? Teve alguém? Eu não fiz. Então, isso vai se encaixando na nossa mente. A gente já acorda sabendo onde a gente tem que chegar, né? O que a gente tem que fazer. E outra coisa, toda vez que vier um pensamento ruim, todo mundo acorda de bom humor aqui? Eu não sei vocês, mas eu não. Mas eu trato de ficar rapidinho. Então, aquele dia que eu tô no PPM, sabe? Não sei se vocês têm isso, ou se é só lá em Americana que a gente tem essas coisas. Mas toda vez que eu não estou bem, eu dou um jeito de ficar bem. Sabe qual é o meu jeito de ficar bem? Chuta. Vamos ver quem adivinha. Não é exceção. O que mais? Oração. Música entusiasta, isso é boa, mas não é isso também não. O que mais? Oração. Oração. Oração também. Mas essa oração eu já faço bem normal, eu faço isso, porque a primeira coisa que eu acordo é entregar meu dia a Deus. Maquiagem. Quem acertou? É, isso mesmo, maquiagem. Gente, eu tenho um negócio com maquiagem, se eu me maquiar, eu me transformo. Eu chego assim, eu saio assim. Então eu não sei quem compartilha disso, mas faz o teste. Se funcionou pra mim, pode ser que funcione pra você também. Se você todo dia acordar e se maquiar, você não vai arrumar o cabelo? Você não vai ter uma coragem de tirar aquele seu pijama, aquela camiseta do vereador? Aliás, minha gente, vocês vão pro seminário tudo de seda, né? Hobby de seda lindíssimo. Eu já vi todo mundo aqui de pijama. Chega lá na casa do marido e a camiseta do vereador. Ô, minha gente, não dá, né? Vamos caprichar aí os maridos, hein? O homem que ele apoia quando ele tem o que apoiar. Ele não vai, né? Bom, então toda vez que tiver um pensamento negativo, substitua. Por quê? Tem um ditado que diz assim na Bíblia, que o passarinho ele pode pousar na sua cabeça, mas fazer um ninho jamais. Só se você permitir. Então, todo pensamento ruim vier, barata descontada, né? Queria aproveitar e apresentar uma pessoa que foi importante no meu percurso. O Thomas Edison, ele foi considerado pelos professores burro demais para aprender qualquer coisa. Alguém aqui já te disse alguma coisa nesse sentido? Não precisa, só confirma com sorriso, tá bom? Todo mundo sabe. Burro demais para aprender alguma coisa. Ele só inventou algo que, graças a ele, vocês estão vendo aqui. A lâmpada. E quando perguntaram para ele se ele não tinha medo depois de pagar tantas vezes, ele falou, não, eu só aprendi como não funcionava umas milhares de vezes e não funcionava. Eu também aprendi 4 vezes como não funcionava e uma como o meu diretorado ia funcionar. Estou aqui, não é? Mas num outro momento eu conto essa história, tá bom? Vamos focar aqui. Quem conhece essa mulher? Rita. Nascida numa família sem recursos, cresceu sempre vendo suas amigas realizarem seus sonhos, vendo seus próprios serem adiados. Mas ela nunca desistiu. Ela fundou uma companhia com $5.000, 9 amigas que provavelmente não
tiver coragem de falar não pra ela. Né? Claro, a gente tem amiga pra essas coisas, né? Um filho de 20 anos e logo após perder o seu marido, que seria o seu administrador. O que você faria nessa situação? Todos diziam que ela iria falar isso em todo tempo. E 50 anos depois, quem somos nós? Vamos ler alto? Bem alto. Somos 35 países, somos 3 bilhões de dólares e 3 milhões de consultoras. Então, somos as melhores. Estamos aqui. Promoção. Todo mundo escreve promoção. Mulher adora promoção, né? Quem aqui, sinceramente, não passa na frente de uma pequena e escrever lá? Promoção. Ai, tô sem dinheiro. Se for sapato, então, né? É que a gente gosta. Aliás, meu aniversário em outubro, adoro sapato, tá? Promoção. Ação ou efeito de ato que consiste em subir de cargo ou alcançar uma categoria mais. Já pus logo aqui que é para já ir embutindo na mente de vocês têm que ser demais. Publicidade, ação de comercializar os produtos ou artigos em preços mais baixos. O supermercado tem ótimas promoções. Ação de fazer com que alguma coisa, produto, serviço, instituição, seja conhecido ou divulgado. Ótimo. Cadê? Então, promoção é muito mais do que você pegar com desconto e repassar com desconto. É muito mais de que você falar assim, deixa eu dar uma desovada nesse estoque. Gente, por favor, não vão falar isso perto de mim, vocês estão uma tombada do tamanho do longe, tá? Porque o estoque que você está querendo desovar, de repente, é o sustento do meu filho com muita honra e com muito orgulho. Então, vocês têm que dar o devido valor para o estoque de vocês e para o negócio de vocês. Enquanto você não der valor para o teu negócio, enquanto você não valorizar o teu negócio, não espere que a sua cliente vai fazer isso por você. Porque isso é a mensagem que você está passando para ela, tá? Trabalho com inteligência. Material da companhia, gente, não está lá de enfeite. Aliás, o site está maravilhoso. Vocês estão de parabéns cada vez mais. Eu estudo tudo. Estou apaixonada pelos vídeos novos. Quem já viu os vídeos novos? Do Anjinho, do Diabinho. O Fernando é demais, né? Eu amo todos vocês, mas o Fernando tem vontade de levar na minha casa. Sempre participar dos eventos, não preciso nem falar que vocês estão aqui. E aprender com quem? Queria contar uma história bem rapidinho para vocês. Vou ler, tá bom? Vai mais rápido. Conta-se a história de um jovem lenhador forte, ansioso para mostrar a sua grande habilidade de derrubar árvores. Certo dia, desafiou o campeão da firma, um senhor bem mais velho, a um concurso para ver quem derrubava mais árvores em um único dia de trabalho. O jovem cortador começou atacando árvores após árvore com uma fúria jamais vista entre os lenhadores. O velho cortador também se aplicava à sua tarefa com toda a perícia que os anos de experiência haviam lhe concedido. Mas o jovem deu risada quando lhe contaram que o velho lenhador parava para descansar de tempos em tempos, debaixo de uma árvore na floresta. É vitória certa para mim, pensou o jovem lenhador. Qual foi a surpresa quando, no final do dia, o jovem ofegante encontrou o velho lenhador tranquilo e com 2 vezes mais árvores cortadas que ele. Foi então que descobriu que em cada período de descanso, o velho e experiente lenhador estava afiando seu machado. Moral da história: quem afia o seu machado, cumpre bem o seu chamado. Então não adianta você ir a campo sem a estratégia certa. Não adianta você ir a campo sem estratégia. Né? A Sandra Lima diz uma frase que eu amo. Ela fala assim: se não tem metas, não te metas. Né? Quando eu ouvi isso e entendi o significado, eu parei de mimimi, tomei vergonha na minha cara, tomei o TTC em rua e comecei do zero. Recomecei meu negócio. E eu entendi que todos os dias nós temos que recomeçar, independente de sermos consultoras ou diretoras. Tá? Então, tudo no final é uma questão de estratégia. Eu vou mostrar um númerozinho aqui para vocês. Porque, como eu falei de recomeçar, quando a gente inicia, quando a gente ingressa na companhia, o que a gente trabalha, o que a gente é ensinado a fazer?
Início perfeito, isso mesmo. Quando você tem um início perfeito, você vai agendar pelo menos 5 sessões, vai? Quer dizer, 8 e realizar 5, certo? Realizei 5 sessões. Vamos dizer que uma sessão vai ter 3 a 5 pessoas e a média de venda em cada sessão, chutando bem abaixo, bem pessimista, R$300 em cada um. Né? 300 a 500, R$100 por pessoa. É essa a média, gente? A gente sabe que não é. Mas eu fiz bem abaixo mesmo, só para a gente dar um comparativo, né? De quanto que a gente está deixando o dinheiro vai por aí para os nossos filhos. Você faz acompanha comigo. 3 sessões, ou 3 pessoas ou 5 pessoas, 5 vezes na semana, certo? Então você vai ter de 1.500 a 2.500 na semana, certo? Vezes 4 semanas no mês, de 6 a 10 mil. Vocês estão entendendo o cálculo que eu fiz? Sim? Então, ó. É uma sessão de 3 a 5 pessoas, então 3 pessoas, 5 vezes na semana, ou 5 pessoas, 5 vezes na semana. 6 mil no mês, ou 10 mil no mês, certo? Quanto que dá isso de bônus? De bônus não, né? De salário, né? Bônus é para vendedor. Dá um lucro de R$2.400 a... Quando a gente pergunta para uma nova consultora quanto ela quer ganhar, geralmente ela fala? 1.000. Deu mais? Bem mais, né? Então, uma das dicas que eu quero dar para vocês, promover é também promover o programa da anfitriã. Quando você trabalha bem a sua anfitriã, a sua sessão é um sucesso. Uma coisa que a Samira falou também sobre o estado de espírito, né? A sessão, na venda. Quanto tempo eu tenho, meninas? Tá. Uma coisa que elas falaram sobre o estado de espírito. No estado de espírito, eu aprendi o seguinte: quando uma pessoa se diverte muito, é o momento que ela mais compra. Então, você não tem que ser um mínimo de circo, tá? Na hora da sessão. Mas, se você quiser, as pessoas que estão ali se divertirem, sabe como me chama a sessão lá nos Estados Unidos? Party. O que é isso? Festa. Faça uma festa para sua anfitriã, para seus convidados, para seus clientes. Leve alegria, se maqueie como se você estivesse indo para uma festa. Entendeu? Não é que a Leni que é assim. Você tem que ser assim. Porque quando você olhou a sua consultora pela primeira vez, o que você olhou para ela? Eu garanto que não era olho azul. A ser quem conhece ela da Flávia. Né? Garanto que não era olho azul. Foi a imagem que a gente né, fixou ali, se identificou. Então, a nossa anfitriã é a nossa maior aliada na sessão. Então, primeiro de tudo, você tem que preparar, você tem que conversar com ela, explicar quanto que ela ganha se a sessão for um sucesso. Né? Ela vai fazer a triagem dos contatos, os melhores contatos. Toda vez que eu vou fazer um agendamento, é uma dica preciosa, super simples, mas preciosa. Quando vocês forem fazer agendamento com alguém, pergunte para ela assim: você tem 5 amigas bem vaidosas? Aí ela fica pensando. Sabe aquela sua cunhada que vive mergulhada no botinho? Sabe aquela sua prima que ela vive com uma maquiagem super luxo? Vai dando ideia para ela, sua vizinha. Aí ela vai pensando. Se você perguntar, ela fala: no momento eu não tenho ninguém para indicar. Quem já passou por isso? Achei que era só eu. Né? Então seja generosa, sua anfitriã. Outra coisa aqui que nós vamos falar. O que está em promoção? Batom. O que vem logo aí na frente? Esse que vem é maio, o que tem? Dia das? Ela merece um grande beijinho? A minha merece um beijo gigante, que ela me aguenta todos os dias. Eu oro com ela. Então, olha lá. Temos aí a opção de pegar tanto o batom quanto o brilho labial. Você pode montar um kit com os dois. Faz uma embalagem bonita. Alguma loja de embalagem na cidade de vocês? Vai lá, dá uma passeada de vez em quando. Às vezes tem uns potinhos assim que você pode pôr dentro, um lacinho que você põe diferente. Uma dica: sempre dê prioridade para embalagens que o produto apareça.
recente uma cesta cheia de laços de fita e passa para entregar para a sua cliente lá no shopping. Né? O shopping que permite, tá? Tem shopping que não permite a gente entrar. Na minha cidade tem um shoppingzinho lá, de roupas de atacado varejo, então eu passava antigamente por dia. Então eu passava lá com a minha cesta toda poderosa, aí vinha já meia dúzia na minha cesta, todo mundo passava por mim e falava, presente, eu falava, só paga que é seu. Aí eu já pegava e brincava com ela ali, já fazia um meio tão. Ah, mas qual loja que você trabalha? Eu comecei a perguntar, porque quando você começa a perguntar, ela sente que você está interessada nela. E ela vai falando, mulher adora. Não importa sobre o quê. Simplesmente ela precisa falar. Então, escuta, só isso. Faça assim. Dia das Mães. Ai, Aninha, mas o Lip Prime não está em promoção. Faça a sua. Você pagou mais barato no batom. Geralmente, mãe gosta mais de batom ou de brilho labial? Ótimo, já estou em guerra de mãe, pelo menos. E jovenzinhas, gostam mais de batom ou brilho? Então, no dia dos namorados, o que a gente faz? Ó, opções de embalagem também, que não são minhas, peguei na internet, então se a dona estiver aí, tá? Me avisa sobre os direitos autorais. E mãe gosta de batom. Uma coisa bacana de vocês fazerem também, parcerias. Faz parceria em empresa, faz parceria em escola. Estão vendo o cabelo moreno ali? Olha como a RT muda, gente. Não dá para acreditar que o cabelo era aqui na luz? Não é não, né? Outra coisa, ser criativa. Eu não sei quem me acompanha aí, vê que eu posto muita coisa no Face. Querida amiga, não sei o quê. Querida amiga, não sei o que lá. Consultoras e tal. Isso tudo são maneiras de você falar assim: estou feliz fazendo o que eu faço. O que não pode? Me chame em off. Tá? Isso não pode. Então, muito cuidado. Olhem lá no site da empresa, tem disponível para todos vocês as normas de conduta da companhia. Por que eu pus essa foto aqui? Porque eu trabalho muito no meu marketing pessoal também na hora de fazer minhas promoções. Então, às vezes eu posso ir numa empresa e fechar, por exemplo, não está em promoção o batom de brilho labial? Se você for lá na empresa do seu marido e fechar uma aula de maquiagem, fala para ele, olha, eu consigo para você um desconto especialíssimo somente se você fizer o pedido comigo até dia 20 desse mês. Porque o batom da promoção até dia 30. Então ele já chega nisso, porque a gente sabe, né, que o brasileiro é assim, né? Ai, ligando dia 22, né? Ai, ainda tem tempo. Então fala dia 20, seja proativa, tá? É uma coisa que vocês podem estar fazendo. Fecha com a empresa, fecha com o consultório médico, que é uma ótima mulher, com as médicas. Eu fiz uma bateria de exame, passei por 8 especialidades. Pergunta se alguém escapou. Nem a mulher do carteiro escapou de mim. A Rô é minha consultora hoje. A gente, o que ela faz? Esteticista. Delícia, né? Então ela já está na área de beleza. Então, se eu não falar, as pessoas vão saber. O que não é falado não é sabido. Então a gente precisa falar para as pessoas. A gente precisa promover, né? E quando eu falo da criatividade do marketing pessoal, nós fizemos a sessão do beijo no ombro. Então, o que nós fizemos? Vocês viram tudo beijadinho, viram os ombros da gente? Tem as consultoras ali embaixo, né? Eu tenho uma irmã muito criativa, né? Que é a Cláudia Nicolau. E ela deu a dica para a gente estar fazendo a sessão do beijinho no ombro. Então, eu já agendei a sessão para todo lado do beijinho no ombro para seus clientes. Mas por que isso? Faz um destaque nos lábios, lábios de seda. Sabia que você quantos pontos tem lábios de seda? Quem sabe quantos pontos tem aqui? 50 pontos. Vocês querem fechar a estrela? Quem gosta daquela máquina poderosa? É nessa hora que você tem que trabalhar a pontuação. É nessa hora que você tem que fazer as contas. Enquanto os números te assustarem, você não vai chegar em lugar nenhum. Hora que você começar a dominar o número, aí você chega lá no topo. Então, olha aqui. Para o dia dos namorados, que bela opção. De repente, você pode repassar a promoção para o seu cliente. Ou você repassa só para os clientes VIPs. Ou
tantos% de desconto, pode adquirir. E inventa moda, mas calcula antes, para você não pagar para trabalhar. Sempre calcula o custo antes de lançar a promoção. Não vai se empolgando e compartilhando tudo que vem na sua página, não, tá? Aliás, promoção na página não pode, tá? Só em e-mail fechado para quem já é sua cliente. Alguém conhece essa moça? É? Não? Pois é, nem eu. Como diz a minha amiga Leite Brasil, se fui pobre não me lembro. Eu queria dizer para vocês o seguinte, assim como eu já falei, se você sair por aquela porta e não fizer nada que você ouviu aqui em prática hoje, nada vai mudar na sua vida. Agora, a criatividade, ela nasce de uma necessidade. Então, se vocês querem ser criativas, comece a exercitar a sua mente. Não adianta nada vocês ficarem só correndo atrás, sem o porquê, só compartilhando. Curti e compartilhei. Essa é a nossa geração, né? Curte e compartilhei, não avalia o que está acontecendo, não avalia os porquês das coisas, né? Eu era uma pessoa extremamente do reconhecimento, sabe os 4 perfis? Influenciadora, dominante, analítica e tal. Eu era mais. Influenciadora plus, né? E aí, meu negócio era ganhar coisa, ganhar aplauso, ser reconhecido. E de repente eu vi que estava faltando um pouquinho de analítica em mim. E eu comecei a ir atrás dos porquês de tudo. Comentei hoje com a Samira que para eu entrar em qualificação, em março de 2012, eu analisei todos os números, eu avaliei todas as possibilidades. Então, por isso que eu falo para vocês, não tenha medo do número, né? Quem conhece a Miriam Gonçalves aqui? Ela é a grande culpada de eu ser analítica hoje, porque aquelas aulinhas de inbox de meia hora que ela me dava atenção, eu dei uma olhada. Muitos dos números que eu consegui, inclusive meu carro, né? Então, façam isso, porque quando você coloca em prática, né? Aqui eu vou contar um pouquinho para vocês quem era essa moça, tá? Estudante de psicologia, atividade sem autoestima depressiva, com dificuldade de falar em público, nome protegido, sem tempo, filho pequeno, separada, sem cartão, sem dinheiro, com fobia. Alguém tem alguma objeção para mim? Quero ver quem tem coragem de vir aqui agora e falar que tem dificuldade. Tá? Então, quando você comprar sua desculpa, você não vai crescer. Para de comprar sua própria desculpa. Porque eu não desisti na primeira, nem na segunda, na terceira. Na quinta qualificação, eu decidi que eu faria tudo como a empresa ensina. Nossa, que pessoa inteligente, precisou errar 4 vezes. Isso pra mim. Só que olhem pra mim, não façam igual. Me imite só de 2012 pra cá, pode me imitar. Mas de 2012 pra lá, não, nem olhe, nem quero saber. E o que aconteceu? Deus ele vai mostrando os caminhos pra gente. Tem uma diretora que veio do México, se não me engano, do Dolores, né? Maria de Los Angeles. Maria de Los Angeles. Nacional. No primeiro seminário. Nacional número 1. E ela veio e ela falou assim, que ela tinha isso de dificuldade, mas Deus tem seus caminhos. Não é isso. E Deus me mostrou que eu tinha uma missão a cumprir nessa companhia. E eu acredito de todo o meu coração que cada uma de vocês, cada uma de nós, tem uma missão a cumprir. Então a gente não pode ficar olhando mera e simplesmente dinheiro. Promoção é muito mais do que você levar lucro aqui, ó. Promoção é você satisfazer sua cliente. Cada vez que eu volto numa cliente, eu deixo para ela
presente. Cada vez que ela compra de novo comigo, se fosse uma sessão, eu teria que dar para ela um presente anfitrião. Seja generosa. Toda vez que ela leva um presente, adivinha só o que ela pensa? Qual vai ser o próximo? Entendeu? Então, coloquem tudo em prática, meninas. Se eu conseguir chegar aqui, todos vocês vão poder chegar, assim como eu. Quando as meninas liam o currículo aqui, eu falei, não é de mim que elas estão falando, não, né? Começam a me dar umas borbulhas aqui, ó. Eu sonhei muito com que esse dia chegasse, né? Que eu pudesse compartilhar dicas, que daí eu ia saber do conhecimento que estava acontecendo na minha vida. E eu tenho certeza que cada uma de vocês pode, só que vocês precisam, primeiro, do conhecimento. Segundo, desenvolver habilidades. E isso só vai ter na prática. E, para ter a prática, muita atitude. Sebo nas canelas, né? Rodinha no pé e já para a rua. Porque se você quer ganhar dinheiro, não adianta você gostar de sessão da tarde, não. Você tem que fazer sessão da tarde.